Meus queridos, um ótimo dia a todos vocês, que Deus abençoe sua vida. Nesse momento nós damos início à nossa escola bíblica dominical, lição de número 6, o cristão e o cuidado de Deus. Nesse momento, você que chegou comigo, eu peço que você feche seus olhos, nós estaremos orando. Bendito Deus, eterno Pai. No dia de hoje nós apresentamos a cada vida, Senhor, que ora comigo, está sedento pela Tua Palavra para aprender mais de Ti. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra seus entendimentos para compreender a Tua mensagem. Abençoe sua vida, seus respectivos familiares, meu Deus, os seus projetos, seus planos. Que o Senhor dos altos céus olhe com Teu olhar de misericórdia, opere um milagre e faça maravilha para a glória do Teu nome. Amém. Meus queridos, o cristão e o cuidado de Deus. Vamos dar exemplo aqui no nosso assunto, começando aqui pelo texto áureo, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Este é capítulo 4 e verso 14. Verdade prática. Diz assim: o caráter da rainha Esther ensina como submeter-se à vontade de Deus e apreciar seu cuidado constante. Objetivo da lição: compreender que o amor de Deus é imensurável, mostrar que a dor nos aproxima de Deus e entender que o nosso fundamento é Cristo. Agora, meus queridos, nós temos aqui o texto de referência, ou seja, o texto base, o texto que dá base para este assunto. Está localizado em Esther, no capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 7, que diz assim: Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos e fizeram-lhe saber o que a rainha muito se doeu, e mandou vestidos para vestir a Mardoqueu, e tirar-lhe o pano de saco, porém ele os não aceitou. Verso 5. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto na presença dela, e lhe deu um mandado para Mardoqueu, para saber que era aquilo e para quê. Saindo Hataque a Mardoqueu, a praça da cidade que estava diante da porta do rei, Mardoqueu fez-lhe saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã dissera que daria para o tesouro do rei pelos judeus, para os lançar a perder. Nós temos aqui as leituras complementares, os 3 hinos sugeridos, motivos de oração, ora para que nossas igrejas espalhadas pelo mundo, esboço da lição, e temos aqui a introdução. A introdução, ela tem o seguinte: nesta lição veremos que muitas vezes a dor é o agente que nos leva a buscar a Deus. Observemos ainda que a destruição familiar é um incansável meio que Satanás emprega para roubar a paz no mundo. Um ponto de partida e o primeiro ponto da nossa lição. O cristão e o seu ponto de equilíbrio. Nós vemos aqui, meus queridos, primeira parte aqui desse assunto, que tem assim, o cristão e o seu ponto de equilíbrio. Muitos de nós, quando passamos por situações difíceis, ficamos sem atitude, sem saber o que fazer. O abatimento traz perturbações na alma. Os judeus nos dias de Esther ficaram desanimados diante do decreto do rei para exterminar todos eles.
A Bíblia narra que havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação. E muitos estavam deitados em saco e em cinzas. Está capítulo 4, verso 3. O Senhor Jesus também passou por momentos de muita tristeza. Mateus capítulo 26, verso 38. Por isso, devemos sempre pedir ao Senhor: refrigera a minha alma. Salmos 23, verso 3. O ponto de equilíbrio do cristão para superar as adversidades e agir com quietude e confiança em Deus. Primeiro tópico do primeiro ponto diz o seguinte: o cuidado de Deus para com seu povo. Estar sob os cuidados de Deus significa segurança e a garantia de sucesso nos momentos difíceis. Deus sempre mostrou um profundo amor para com o povo de Israel. Os israelitas já haviam experimentado o amor de Deus durante a travessia pelo deserto, mas uma vez presenciamos o agir de Deus para livrar o seu povo do extermínio. Quando o luto parecia escuro e incerto, Deus interveio na história de forma sobrenatural e admirável. A forma como o amor de Deus é presenciada na vida do povo eleito por Ele. Isto faz parte do seu amor sempre presente, guardando a nossa vida. Meus queridos, o segundo tópico aqui do primeiro ponto, ele tem as seguintes expressões aqui do comentarista dessa revista. O Senhor deve guiar a nossa vida. Jeremias capítulo 29, verso 11, nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. A vida de Esther foi dirigida ao início e ao fim pelo Senhor. Ela pôde entender que o plano de Deus são sempre os melhores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O salmista nos revela que Deus está presente em nossa vida desde o período fetal. Salmo 139, verso 13. Jesus disse que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. Observemos que desde o princípio do nascimento o Senhor já cuida de nós, por isso podemos afirmar que aborto é um grave pecado diante de Deus. Nós vemos aqui desde o primeiro tópico o cuidado de Deus para com seu povo, para com o povo de Israel, para com Esther, para com Mardoqueu, para com as pessoas que creem em Deus, que confiam no seu nome, que fazem de Deus seu escudo, sua fortaleza. E aqui o comentarista ele descreve que Deus cuida da nossa vida até quando nós ainda não temos nem nascido, mas Deus já tem cuidado de nós, por isso que ele considera assim como um grave pecado a questão do aborto, por já ser uma vida. Então, meus queridos, nós devemos nos manter firmes na palavra do Senhor, manter-nos fiéis a Deus, pois Deus tem cuidado de nós. Esta é uma serva altruísta. Disse Esther: porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Esther nos mostra que a principal alvo de sua vida cristã não é a felicidade pessoal, e sim o amor ao próximo. Quando aceitamos a Cristo com sinceridade, a nossa vida passa a ser a vida de Cristo, pois nos tornamos um nele, assim como Ele e o Pai são um. Quando nós nos tornamos cristãos, a nossa vida muda, se torna as coisas diferentes. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e diz que tudo se faz novo. Deus começa
trabalhar novas coisas na nossa vida. Por isso nós enxergamos o mundo de uma forma totalmente diferente, porque Deus nos abre os olhos para enxergarmos o mundo espiritual, para enxergarmos e provarmos o melhor que Deus tem para a nossa vida. O segundo ponto, o segundo ponto, que é um dom que Deus tem nos dado, que é o dom da vida, de podermos termos nosso Deus todos os dias, como sua palavra diz, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas isso não nos impede que nós venhamos a passar momentos difíceis. Por isso, o segundo ponto, ele começa com o seguinte título: a dor nos impulsiona a buscar a Deus. Aqui, meus queridos, nós vamos dar início aqui. O significado da palavra dor no dicionário tem a seguinte definição: expressão de um sofrimento, de uma tristeza física ou moral. Era este o sentimento que a palavra em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei. O sofrimento traz perturbação na alma. Mediante o tamanho da consternação da sua alma, Esther e seu povo foram impulsionados a buscar ao Senhor. Meus queridos, o edito do rei, que se apregoava em todas as províncias, que aquele povo tinha que ser exterminado. E o que se falava em meio àquela população, em meio aos israelitas, era a respeito dessa situação. E aquilo ali impulsionou eles, vendo uma destruição iminente, que o inimigo estava preparando algo contra eles. Isso impulsionou o povo a buscar e orar a Deus e pedir o socorro divino. Por isso, lembre-se, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Nesses momentos de aflição, lembre-se que há um Deus no céu, que pode todas as coisas e pode muito bem fazer com que esse seu sofrimento cesse e você tenha sossego. Por isso, mantenha fé, tenha bom ânimo, pois a tempestade vai passar. O primeiro tópico aqui do segundo ponto diz assim: devemos agir por fé. À medida que as cartas de extermínio dos judeus chegavam às províncias, só restava a Esther olhar para o alto e se lembrar do ensinamento de seu primo a respeito de como o Senhor havia libertado seu povo do Egito, e acreditar que este mesmo Deus poderia livrá-los desta terrível ameaça. A Bíblia está cheia de recomendações para agir por meio da fé. Mardoqueu demonstrou fé quando respondeu a Esther com firmeza, segurando-lhe que se ela não agisse de alguma maneira, o Senhor salvaria seu povo. A mesma fé cabe aos cristãos de hoje, pois o Senhor se levanta em defesa dos seus. Romanos 8, verso 31. Ao clamor, ou clama ou perece. Segundo tópico: Deus anseia que nos preocupemos e clamemos por Ele, que nos procuremos e venhamos a clamar por Ele. Assim como uma criança alarmada pelo perigo grita ao Pai, também podemos clamar ao Senhor sabendo que o nosso Pai virá em nosso auxílio. Esther tomou uma decisão sábia de jejuar e de clamar juntamente com seu povo a Deus. Esta atitude de clamar fez com que o Senhor escutasse suas súplicas. O Senhor deseja responder nossas orações e nos surpreender com milagres além da nossa compreensão. Ele espera chegar mais perto de nós para que possamos conhecê-lo. Afinal, Ele é a nossa rocha de refúgio e de descanso espiritual. Isaías 32 e verso 2. Ou seja, Deus, Ele
quer atender nossas orações, quer nos dar refúgio, quer nos dar socorro. Basta nós o procurarmos, buscarmos e nos achegarmos a Ele, porque quem bate, abre, quem procura, acha, e quem pede, recebe. As próprias palavras do Senhor Jesus. Por isso, nunca devemos cansar e nem deixar de orar, mas orarmos com firmeza, sabendo que nosso Deus nos ouve. Dando prosseguimento aqui ao nosso assunto, buscando força nas adversidades. As circunstâncias dizem que a morte era questão de dias para o povo. A sorte já havia sido lançada, apropriando-se de uma fé extraordinária por causa do sofrimento do seu povo. Esther buscou auxílio no Todo-Poderoso. Ela conseguiu atrair na adversidade força para buscar auxílio em Deus. Depois desse acontecimento, Esther nunca mais foi a mesma. Após uma experiência pessoal com Deus, o que era bom ficou ainda melhor. A glória da segunda casa foi bem maior do que a primeira. O cristão no mundo de hoje não deve deixar a fé vacilar. Precisa olhar para a cruz e fixar seu olhar em Cristo Jesus, que venceu tudo por amor de cada um de nós. Aqui o comentarista ele deixa aqui o exemplo de Esther, que Esther tirou forças de onde não havia. Ela tirou força na adversidade, onde só havia sofrimento, dor, tristeza, luto, choro. Como o próprio texto diz, que eles andavam de luto, no pano de saco. Eles andavam com muito sofrimento por causa do prognóstico que tinha altamente desfavorável contra eles. Mas Esther usou a fé, o povo usou a fé, e as pessoas lá foram buscar quem? Eles foram buscar a fonte das águas vivas, aquele que tem todo o poder. Semelhantemente, o que os ninivitas fizeram quando Jonas foi lá pregar, que a Bíblia diz que eles se arrependeram, jejuaram, até os animais jejuaram nesse dia, descobriram de pano de saco, de cinza, jejuaram, clamaram, pediram misericórdia e perdão a Deus, e Deus prontamente os ouviu. Assim Esther fez, pois ela sabia das histórias que seu progenitor havia lhe contado, de seus antepassados, e como Deus havia os livrado seu povo das mãos de Faraó, e ela sabia que Deus da mesma forma ia trazer livramento a ela e ao seu povo. Meus queridos, nosso terceiro e último ponto, nosso fundamento é Cristo. O principal alvo de Satanás é a família, independentemente de ser cristão ou não. Como nos dias de Esther, ainda hoje a família é atingida por diversos males, frutos de uma sociedade mergulhada no pecado. As famílias cristãs necessitam, como nunca, buscar oportunidades em meio a todos esses desafios do novo milênio, para não perderem sua essência. As nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. Precisamos levar as nossas famílias a se agarrar em Jesus. Quando nós nos seguramos em Cristo, estamos nos agarrando ao pão da vida, pois o pão da vida é Jesus. Vamos primeiro ao tópico do terceiro ponto, que diz assim: Deus sempre estará conosco. Quando a desesperança da alma atingir o nosso ser, careceremos de buscar o alento em Cristo. O apóstolo Paulo dá uma receita para todo cristão ser vitorioso. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Romanos 12, verso 12. Paulo aqui ele diz: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Na esperança se alegre. Na tribulação
tenha ânimo, tenha calma e faça o quê? Persevere na oração. Quando está tudo bem, maravilha. Quando as coisas estão indo ruim, tão difíceis, tenha paciência e não deixe de orar, pois Deus vai vir em teu auxílio. Através do livramento de Esté, pode-se perceber que Deus está conosco e sempre vem ao nosso encontro, nos dando vitória e nos livrando das garras do diabo. Apesar de passarmos por lutas diárias, a misericórdia do Senhor sempre nos alcança. Salmos 42, verso 8. Sempre a misericórdia do Senhor tem nos alcançado e cuidado da nossa vida. Sempre tem nos ajudado. E mesmo que as lutas venham, mas com Cristo nós somos muito mais do que vencedores. Nós vemos aqui o segundo tópico. Não deixe que nada roube a sua paz. O extermínio familiar é uma luta intensa que o diabo trava desde o momento em que soube que de uma mulher nasceria o Salvador do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 15. Ele amofina a família, pois sabe que se a casa está mal, não importa o quanto as outras coisas estejam bem, porque a nossa mente não estará em paz. Se desejarmos uma vida familiar bem-sucedida, necessitamos habitar em uma total conexão com o Senhor todos os dias e precisamos de armaduras de Deus para que possamos enfrentar as lutas e os desafios do nosso tempo e nos fortalecermos no Senhor. Efésios 6, 10 e 11. Oremos por nossa família e cuidemos dela. É presente de Deus para nossas vidas. Aqui o comentarista ele deixa claro que nós devemos buscar as armaduras de Deus, nos fortalecermos, orar e cuidar da nossa família, pois é um presente de Deus. Sempre o inimigo vai tentar destruir a família constituída por Deus, assim como Deus a planejou. Sempre ele vai tentar botar dificuldade, sempre o inimigo vai tentar botar intriga, inimizade, alguma coisa para corromper nossos valores, para destruir nossas famílias e trazer sofrimento. Por isso, venhamos a ser vigilantes, tenhamos cuidado, guardemos a nossa família debaixo das potentes mãos de Deus e seremos muito bem-sucedidos. Sua família espiritual é o alvo. É o ponto 3 e o tópico 3. A Bíblia nos descreve com nitidez que nos últimos dias a igreja enfrentaria a ira de Satanás. Ele sabe que seu tempo está finalizando e seu maior desejo é devastar o povo de Deus. Apocalipse 12, verso 12. Diante das transformações sociais com que todas as suas decorrências, a igreja, sem dúvida, é a maior instituição a interceder em favor do modelo convencional da família. Como o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, ele tenta de todas as formas destruir a família. E a igreja ainda tem sido um dos baluartes, ainda é um dos que muito buscam na defesa da instituição familiar sadia e do jeito que Deus quer. Então, meus queridos, vamos orar, vamos buscar Deus, vamos cuidar da nossa vida espiritual, obedecermos ao Senhor, buscarmos sua face, sua presença e as demais coisas, o Senhor nos acrescentará. O principal alvo de Satanás é a família, independentemente de ser cristão ou não. Por isso, as nossas casas precisam estar fundamentadas em Cristo. E a conclusão dessa lição, meus queridos, é o seguinte: Mardoqueu nos deixou um grande legado. Sua confiança, sua fidelidade a Deus tornaram-se para os cristãos de hoje um grande exemplo. O de se curvar somente a Deus. O cristão tem a sua confiança em Deus através da sua palavra. Também desejamos obedecê-lo para ser vitorioso. Meus queridos, que Deus abençoe sua vida, você que ficou comigo até esse momento. Que Deus abençoe.
Deixa o like aí para ajudar nosso canal. Se inscreva você que não foi inscrito. Que Deus abençoe sua vida. Curva sua cabeça, nós estaremos orando, meu bendito Deus, eterno Pai. Muito obrigado por cada vida que esteve nesse momento. Meu Senhor, que o Senhor os abençoe e retribua dos altos céus. Abençoe seus familiares. Meu Senhor, abençoe sua vida de uma forma maravilhosa. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, meu querido. Um abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.